Você já reparou que na análise de dados, algumas informações são numéricas e outras descritivas? Já se perguntou por que isso faz diferença na hora de analisar os seus dados? No vídeo de hoje, nós vamos aprender o que é uma variável qualitativa e uma variável quantitativa e por que separar os seus dados desse jeito é fundamental para qualquer analista de dados. Seja muito bem-vindo à série Conceitos Estatísticos que todo analista de dados deveria saber. Aqui nós ensinamos o conceito de forma simples e didática para você nunca mais esquecer. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Laender e eu sou especialista em análise de dados. Então prepara o seu café para acompanhar mais esse conceito importante junto comigo. Na estatística, a gente precisa classificar os nossos dados em dois grandes grupos, o que é qualitativo e o que é quantitativo. Por exemplo, se você pergunta a uma pessoa qual a sua cor favorita, a resposta não vai ser um valor numérico, vai ser valores descritivos como verde, vermelho, azul, amarelo. Agora, se você perguntar à pessoa qual o seu peso, a resposta vai ser sim um valor numérico. Se essa pergunta for feita para mim, esse valor vai ser bem grande. Imagine que você quer organizar uma festa e tem uma lista de convidados. Saber quantas pessoas vão comparecer é um dado quantitativo. Agora, saber quem prefere música eletrônica, sertaneja, rock ou MPB já é um dado qualitativo. E por que isso é importante? Porque para cada tipo de dados requer um tipo de análise diferente. Vamos começar falando das variáveis qualitativas, que são as variáveis cujos valores representam rótulos ou categorias. Por isso também são chamadas de variáveis categóricas. Essas variáveis podem ser divididas em dois grupos, as variáveis categóricas nominais e as variáveis categóricas ordinais. As variáveis nominais não exigem uma ordem natural, são atribuições simples que não pode ser medida, ou seja, não tem um peso. Por exemplo, o estado civil, como casado, solteiro, divorciado, a cidade que a pessoa mora, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou se essa pessoa pratica atividade física, sim ou não, qual é o seu gênero musical favorito, rock, sertanejo, funk, ou até mesmo, como a gente citou, qual a sua cor favorita, verde, vermelho, amarelo. Perceba que essas informações não têm valores diferentes, distinções entre elas, por isso elas são chamadas de nominais. Nós temos também as variáveis ordinais. Neste caso, as classificações elas possuem pesos ou hierarquias entre elas, como por exemplo o tamanho de uma roupa, que pode ser P, M ou G, o nível de concordância com o assunto, se você discorda, concorda ou se é neutro, o nível de confiabilidade de crédito que você dá a uma pessoa, se é baixo, alto ou médio, o nível de escolaridade, se ela é uma pessoa com ensino fundamental, ensino médio, graduação ou pós-graduação, ou, por exemplo, o grupo etário que essa pessoa pertence, se é uma criança, se é um jovem, uma pessoa de meia idade ou um idoso. Perceba que todas essas informações elas podem ser classificadas em uma ordem crescente ou decrescente. Então elas possuem uma hierarquia ou um peso diferente entre elas. Por isso nós chamamos de variáveis categóricas, já que são descritivas, mas são ordinais, já que podem ser colocadas em uma ordem específica. Já as variáveis quantitativas são aquelas cujos valores são numéricos e nós podemos medi-las. E também se dividem em dois grupos, as variáveis discretas e as variáveis contínuas. As variáveis discretas são números que podem ser medidos em contagens inteiras, como por exemplo, a quantidade de filhos, o número de funcionários de uma empresa, a quantidade de livros que você leu em um ano, ou até mesmo quantas transações financeiras você realiza em um dia. Perceba que todas essas informações, elas não podem ser fracionadas. Ou seja, você não pode ter 2 filhos e meios. Então, todos os valores que são contagens inteiras são chamadas de variáveis quantitativas discretas. Já as variáveis quantitativas contínuas, elas podem assumir qualquer valor em um intervalo. Por exemplo, a altura de uma pessoa pode ser 1,75 m, pode ser 1,82 m. Perceba que são valores quebrados. A gente pode citar ainda o peso de um objeto, a temperatura de um ambiente,
o nível de umidade do ar ou até mesmo a pressão arterial de uma pessoa. Todos esses valores podem ser valores com casas decimais. Você, por exemplo, pode praticar 2 horas e meia de atividade física em uma semana. Então, neste caso, o tempo de prática de atividade física de uma pessoa também é considerada uma variável quantitativa contínua. Vamos imaginar que você quer fazer um estudo sobre o gosto musical das pessoas. Então, para isso, você vai lá, organiza um formulário com algumas perguntas para fazer entrevistas com essas pessoas. E aí você coloca lá algumas perguntas, como por exemplo, você gosta de rock, você gosta de funk, você gosta de sertanejo? E as pessoas podem ir lá e responder sim, não para cada uma dessas perguntas. Ou você também pergunta qual a sua cidade, a pessoa pode ir lá e descrever o nome da sua cidade, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, ou até mesmo você pergunta qual a sua idade. E aqui a pessoa pode colocar um número, 38 anos, 40 anos, e você ainda pergunta também quanto tempo por semana, em média, essa pessoa passa ouvindo música. E aqui a pessoa pode colocar um número, inclusive um número fracionado, como por exemplo 2 horas e meia, 7 horas e meia e assim por diante. Bom, depois que você finalizar as entrevistas e coletar dados de um determinado número de pessoas, você vai tabular esses dados. Tabular os dados significa organizá-los de uma forma que você possa analisá-los. Então, basicamente, é você pegar todos os dados e colocar em uma tabela. Então, imagine que aqui agora nós temos os dados tabulados dessa nossa pesquisa, onde nós fomos lá e entrevistamos diversas pessoas. Cada linha nessa tabela é o que nós chamamos na estatística de observação ou indivíduo. E ela representa todas as informações ou todos os dados que você coletou de uma pessoa ou de algo específico. E perceba que quando nós falamos indivíduo, não necessariamente estamos falando de pessoas. Pode ser, por exemplo, um carro que esteja sendo analisado ou até mesmo um ciclo de um equipamento que faz parte da sua análise. Neste nosso caso hipotético aqui, cada linha representa uma pessoa que nós entrevistamos. Neste caso, o indivíduo ou a observação. Já as colunas dessa tabela é o que nós chamamos de variáveis. As variáveis são as informações que nós coletamos de cada indivíduo. Então, cada coluna é uma variável, geralmente é assim que nós chamamos na estatística. Você pode talvez ouvir o termo feature, que é muito utilizado na ciência de dados para descrever basicamente a mesma coisa, uma característica ou um atributo de um indivíduo. Agora vamos dar uma olhada em cada uma das colunas que nós temos nessa tabela. Vamos começar falando da coluna ID. Perceba que aqui ela não é uma variável, mas sim um identificador da nossa observação. Aqui nós temos valores únicos. Isso significa que cada ID desse vai servir para identificar aquela observação específica. E neste caso, nós não vamos utilizá-la para análise especificamente, mas apenas para identificar as nossas observações. Agora, as outras colunas são colunas que descrevem atributos das nossas observações. Vamos começar falando, por exemplo, das colunas rock, funk e sertanejo. Perceba que aqui os valores são nominais, ou seja, são basicamente respostas sim ou não. E neste caso, nós ainda podemos classificar como uma informação nominal binária, já que esta coluna ela pode receber apenas 2 valores, ou sim ou não. Isso também faz diferença para alguns tipos de análise. Agora, já a coluna cidade é uma variável categórica nominal. Aqui nós podemos ter diversos valores diferentes e basicamente vai me dizer o local ou a cidade daquele indivíduo. Agora, a outra coluna é a idade. Aqui nós coletamos a idade como um número inteiro. Então, neste caso, ela é uma variável quantitativa discreta. Mas se a idade tivesse um valor fracionário, ela seria classificada como uma quantitativa contínua, que neste caso é o número de horas semanais que cada indivíduo passa ouvindo música. Perceba que aqui os valores possuem casas decimais. E mesmo que sejam valores inteiros, como por exemplo quem respondeu 7 horas, pela característica da coluna ou desta variável de permitir valores decimais, nós temos então uma variável do tipo quantitativa contínua. Bom, isso parece muito simples ou trivial, mas por que isso é importante? Porque as ferramentas estatísticas que nós utilizamos para cada tipo de dados são diferentes. Por exemplo, para as variáveis categóricas ou qualitativas, a gente faz contagens, calcula proporções, monta gráficos de barras. Já as variáveis quantitativas, nós calculamos média, desvio padrão, calculamos correlações. E entender isso é só o primeiro passo da nossa análise de dados, mas é um conceito muito importante e você, como analista de dados, deve dominar este conceito. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo melancia para eu saber. Fique ligado nos próximos vídeos, onde nós vamos ver aplicações práticas das variáveis em ferramentas como Excel, Python, Power BI e como isso afeta os nossos cálculos e a visualização de dados. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações
para não perder nenhum vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!